Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Muito bem. Mais um assunto ainda que nós estamos tratando é sobre a operação, as operações de fração, envolvendo então hoje que eu vou falar sobre a divisão, tá? A divisão então é uma das operações assim que traz um certo desconforto para alguns, porque não conseguem compreender ou porque esqueceram a regra que a gente tem quando se trata dessa operação. Ela é simples, ela é muito parecida com a multiplicação, mas eu tenho um processo antes de fazer o processo que nós fizemos em aulas anteriores do vídeo, que eu falei sobre a operação de fração quando envolvia a multiplicação, tá bom? Então, observa aqui comigo, vem aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre a divisão é o que eu tenho que alguns números são inversos do outro. Então, todo número natural, o inverso dele é uma fração. Todo número natural, o inverso dele é uma fração. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, o 3, qual é o inverso do 3? Então, o inverso é de inverter. Lembrando que qualquer número natural, nós encontramos o 1 aqui embaixo. Então, quando eu falo que 3, o inverso dele é 1/3, é porque aqui eu tenho um 1, eu inverti a posição dele. Quando o 3 aqui era numerador, eu inverti, ele virou denominador. Então, todo número natural, o inverso de um número natural sempre vai ser uma fração, tá? Então, como é que eu sei que o número que eu inverti é realmente o inverso do 1? Bem, quando eu tenho a possibilidade, eu vou trocar aqui, por exemplo, ó, vamos imaginar, que 3, supostamente o inverso de 3 é 1/3. Bem, estou falando que é, mas vamos imaginar que você não sabia. Então, como é que eu sei que 3, o inverso dele é 1/3? Eu tiro esse E fora aqui, ó, e multiplico. Aí você faz 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, toda vez que eu tenho o inverso de um número, o resultado dele tem que ser sempre igual a 1. Se o resultado que eu estou fazendo não der 1, então você não obteve o inverso de um número que você está procurando, tá? Então essa é de grande valia, isso é uma regra importantíssima. Eu acho importante você anotar isso, porque isso vai ser bem interessante, tá? Então, se eu tenho 3 e eu estou dizendo que o inverso de 3 é 1/3, justifique a sua resposta. Bem, a justificativa é, se eu pegar esse 3 e multiplicar por 1, eu tenho 3. Se eu pegar esse 1 e multiplicar o 3, eu tenho 3. E quanto que é 3 dividido por 3? É 1. Então, tá certo. O inverso de 3 é realmente 1/3. Bem, se o cara fala, qual que é o inverso de 1/3? Bem, o inverso de 1/3 é 3 sobre 1. Porque se eu fizer 3 vezes 1 dá 3, 1 vezes 3 dá 3, e 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, realmente, o inverso de 1/3 é o número 3. Tá? Então, isso é de grande valia para esse tipo de operação que estamos tratando aqui, que é a divisão. Veja aqui outro exemplo. 5/3. Qual é o inverso de 5/3? É o 3/5. Ó. Eu inverto. Então é 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 15, 1. Realmente, 5/3 é o inverso de 3/5. Tá? Então, esse Ezinho aqui eu troco pela operação de multiplicação, e aí se você multiplicar o numerador com o numerador e denominador com o denominador, e o resultado que eu tiver, quando eu simplifico essa fração, se o resultado for 1, aí sim que você está confirmando que as frações que está sendo tratada aí, elas são inversas uma da outra. Aí eu botei aqui, ó, se eu pegar 2/6, será que 2/6 é o inverso de 2/3? Aí você multiplica, ó, 2 vezes 2 dá 4, e 6 vezes 3 dá 18. 4 e 18, se eu dividir por 2 vai dar 2, e 18 aqui vai dar 2, vai dar 9. Deu o resultado 1 aqui? Não. Então, 2/6 e 2/3, elas não são inversas uma da outra, tá? Porque o resultado aqui não deu 1, ele deu 2 números. Então, essa é a prova real. Faz a prova real primeiro, verifica se eles são inversos uma da outra, e aí você coloca, não, sim, é verdadeiro. O inverso de 3 é 1/3, o inverso de 5/3 é 3/5. Sim, eu troquei de posição e está justificado porque o resultado da divisão, da multiplicação das duas, deu o resultado 1. Diferentemente dessa, eu estou dizendo que 2/6 não é uma fração equivalente a fração inversa de 2/3, porque o resultado aqui não deu 1, tá? Aí eu coloquei aqui, basicamente, a operação que nós vamos tratando.
existe um procedimento antes de fazer a operação. Então, na divisão onde se trata de operação de fração, a regra diz que eu tenho que repetir a primeira fração. Repito, você repete a primeira fração, assim como, não troca nada. Aí eu troco a operação de divisão para multiplicação, lembrando que no sexto ano, no sétimo, no oitavo, né, no Fundamental 2, a multiplicação é representada por uma bolinha, e aí eu tenho que inverter a segunda fração. Então, o procedimento de uma operação que trata-se de divisão é repete a primeira, troca a operação de divisão para multiplicação e inverte a segunda. Lembre-se, inverter é pegar o número que está no denominador e jogar para o numerador, e o número que está no numerador jogar para o denominador. Então, vou inverter aqui, ó, 5 sobre 1. Tá bom? Eu inverti somente a segunda. A primeira eu nunca inverto. A primeira é sempre repetida. Repete a primeira, troca a operação de divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. Tem que inverter. O que estava embaixo sobe e o que estava em cima desce. Tá certo? E aí o que eu faço? Eu faço a operação de multiplicação. Ó, 2 vezes 5 vai dar 10 e 3 vezes 1, 3. Então está aqui a minha resposta, porque 3 não tem relação nenhuma com 10. Na tabuada do 3 não tem 10, muito menos na tabuada do 10 não tem o 3. Então está aqui a minha fração irredutível. Então, numa divisão de fração, eu tenho que repetir a primeira, troca a operação para multiplicação e inverte a segunda. Tem que inverter a segunda. A primeira sempre mantém intacta, não muda, certo? Só repete. Muito bem, aqui está aparecendo então as duas, ó. Coloquei aqui as duas. Nas expressões, isso é uma expressão porque está envolvendo uma multiplicação e uma divisão. Nas expressões, o que vier primeiro na multiplicação ou divisão, ela tem que ser feita primeiro. Então eu vou fazer aqui primeiro, ó. Eu posso usar a técnica do cancelamento se eu quiser, ó, 2 e 4. Eu posso fazer isso. Mas como os números não são tão grandes, então eu vou multiplicar um pelo outro. Então primeiro eu vou fazer a multiplicação, ó. 2 vezes 7, 14 e 3 vezes 4 dá 12. Tá? Aí eu vou repetir aqui, ó, 1/5. Muito bem. Agora eu vou fazer a divisão. Primeiro eu fiz a multiplicação, multipliquei 2 vezes 7 dá 14 e 3 vezes 4 dá 12. Aí eu repeti divisão e repeti 1/5. Bem, na divisão nós falamos agora há pouco que repete a primeira, troca a operação para multiplicação e inverte a segunda, que era 1/5, então virou 1. Lembre-se que a gente viu aqui, ó, qual é o inverso de 1/3? É o 3. Qual é o inverso de 3? É 1/3, tá bom? Então tem que inverter a segunda fração. Bem, eu vou fazer o seguinte, ó, 14 e 12 está na tabuada do 2. Então eu vou simplificar aqui antes de fazer a operação. Então vai ficar 7, 14 dividido por 2 dá 7, e 12 dividido por 2 dá 6, e aqui vai ficar 5, e aqui vai ficar 1. Então, como ficou uma multiplicação, então eu faço 7 vezes 5 dá 35, e 6 vezes 1 dá 6. Então está aqui a minha resposta dessa divisão e multiplicação dessa expressão numérica, tá bom? Então, lembrem-se, professor, eu poderia então multiplicar 14 vezes 5 e 12 vezes 1? Sim. Aí eu simplificaria no final? Sim. Poderia ter feito a técnica do cancelamento aqui? Sim. Por que se faz a técnica do cancelamento e simplificação de fração, professor? Porque evita de você ficar fazendo a multiplicação de números muito grandes, né? Aqui vai ficar 14 vezes 5, então 5 vezes 4 dá 20, vão 2, vai dar 70. Aqui vai dar 70 sobre, ó, 70, né? 14 vezes 5, 70 sobre 12. Aí eu vou pegar o 70 e vou simplificar o 70. Vou dividir por 2, vai dar 35. E vou pegar o 12 e vou dividir por 2, vai dar um 6. Então, se eu faço a simplificação já no começo do meu problema, fica fácil porque eu evito de ficar lá no final fazendo umas aulas anteriores que eu fiz com você, de fazer o MDC, daí vai ter que verificar qual o número que divide ao mesmo tempo para você colocar lá no final e achar a fração irredutível. Lembrando, todo vídeo eu estou falando isso, toda fração é passivo de simplificação, tá? Porque se eu fiz aqui já no começo, então eu evitei de fazer lá no final. Tudo que você faz no começo, você evita de fazer no final, tá bom? Essa é a dica do professor. E aí aparece então uma situação dessa aqui também, ó. Aparece duas divisões. Bem, como é que eu faço nesse caso? Eu vou ter que repetir a primeira, daí inverter a segunda, e o que eu faço com a terceira?
Bem, aqui você vai ter que fazer por etapa. Você vai fazer duas, aí o resultado dessa você vai fazer com essa. Essa é a grande diferença do que eu fiz aqui e do que eu fiz aqui. Lembrem-se, essa regra só vale da divisão que repete a primeira e inverte a segunda quando ela vai em dupla. Tá? Então, se eu existisse mais uma aqui, eu faria, faça esse com esse, sempre em dupla. Faz esse com esse, o resultado faz com esse, o resultado faz com esse, o resultado faz com esse. Tá? Então, sempre em dupla, aqui em trio. Então, tem que fazer essas duas primeiro. Então, eu vou repetir a primeira. Olha lá, repete a primeira, troca a operação e inverte a segunda. Vai ficar 4 vezes 1 dá 4 e 2 vezes 3 dá 6. Divide por 1/8. Tá certo? Aí eu vou fazer aqui, ó. Aí é uma divisão. Repete a primeira, que é 4/6, e inverte a segunda. Troca a operação e inverte a segunda. Lá? Olha aí. Professor, eu vou fazer a técnica do cancelamento aqui, ó. O 4 e o 8, porque dá para dividir, ó, o 4 e o 8, porque eles são múltiplos entre si. Não. A técnica do cancelamento só se pode ser realizada quando eu estiver multiplicando frações entre frações. Eu não faço técnica do cancelamento na divisão. Ah, você não falou isso. Pois é, ainda bem que você lembrou. A técnica do cancelamento, ela só é feita quando eu tenho multiplicação de frações. Tá certo? Quando eu tenho divisão de fração, você não faz isso. Então, aqui que eu vou poder simplificar, aqui que eu vou poder fazer a técnica do cancelamento, porque eu estou sobre uma multiplicação. Aqui você não vai fazer isso, não vai cortar. Vamos imaginar que aqui tivesse um 8. Ah, aqui tem um 8, aqui tem um 8. Eu vou cortar 8 com 8. Não pode. Por quê? Porque aqui é uma divisão. Então, eu tenho que passar por uma multiplicação para aí sim fazer a técnica do cancelamento. Essa é uma grande dica que eu dou para vocês aí, anotem isso, porque senão vocês vão ficar fazendo corte a esmo aqui, mas não pode porque a divisão não deixa, tá? Tem que ser feita a multiplicação. Então eu vou fazer aqui, ó, técnica do cancelamento, ó, o 8 e o 6, ó, eu posso fazer o 4 e o 6 também, posso fazer, então vou fazer o 4 e o 6, ó. Eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir por 2, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2 e 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí você repete o 8 e repete o 1. Bem, o 8 e o 3 não tem relação nenhuma, o 2 e o 3 também não tem relação nenhuma, então não dá mais para simplificar. Então vai ficar 8 vezes 2 dá 16 e 3 vezes 1 vai dar 3. Então está aqui a minha fração irredutível. Então está aqui, ó, 16 terços é o resultado dessas 3 frações que estão sofrendo então a divisão. Então tem coisas demais aí. É bom você dar uma parada no vídeo, você dá uma resgatada, anota que é importante, avança. Deu uma parada aqui porque ele falou da técnica do cancelamento, que não dá para fazer aqui quando é uma divisão, só dá para fazer quando é uma multiplicação. Professor, então o 2 e o 4 aqui eu poderia ter feito no começo a técnica do cancelamento. Poderia porque está sobre uma multiplicação. Aqui o 2 e o 5 não tem relação nenhuma. O 5 e o 5, ó. Aqui você poderia cortar aqui, ó, 5 com 5, 3 com 3. Então sobrou 1, por isso que está justificado que é uma fração inversa. Tá bom? Então eu espero ter ajudado você. É bom você dar recapitular, ver novamente esse vídeo, porque na divisão eu tenho algumas coisas assim que pode deixar você um pouco com dúvida. Veja novamente, para o vídeo, dá uma analisada, faz um exercício, depois volta, habilita novamente o vídeo, dá uma pausa. E aí você tem a oportunidade, então, de compreender um pouco a divisão, tá bom? Eu espero você na próxima. Eu fico feliz de poder estar com você aqui novamente e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe, um abraço para você, fique com Deus. Até mais, tchau, tchau.